O início da Grande Guerra. O estopim deste conflito foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, durante sua visita a Sarajevo, Bósnia-Herzegovina. As investigações levaram ao criminoso, um jovem integrante de um grupo sérvio chamado Mão Negra, contrário à influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia com relação ao crime. No dia 28 de julho de 1914, declarou guerra à Sérvia. Política de alianças. Os países europeus começaram a fazer alianças políticas e militares desde o final do século XIX. Durante o conflito mundial, estas alianças permaneceram. De um lado havia a Tríplice Aliança formada em 1882 por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. A Itália passou para a outra aliança em 1915. Do outro lado a Tríplice Entente, formada em 1907, com a participação de França, Rússia e Reino Unido. O Brasil também participou, enviando para os campos de batalha enfermeiros e medicamentos para ajudar os países da Tríplice Entente. Desenvolvimento. As batalhas desenvolveram-se principalmente em trincheiras. Os soldados ficavam, muitas vezes, centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. A fome e as doenças também eram os inimigos destes guerreiros. Nos combates também houve a utilização de novas tecnologias bélicas como, por exemplo, tanques de guerra e aviões. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas. Fim do conflito. Em 1917, ocorreu um fato histórico de extrema importância: a entrada dos Estados Unidos no conflito. Os Estados Unidos entraram ao lado da Tríplice Entente, pois havia acordos comerciais a defender, principalmente com Inglaterra e França. Este fato marcou a vitória da Entente, forçando os países da aliança a assinarem a rendição. Os derrotados tiveram ainda que assinar o Tratado de Versalhes, que impunha a estes países fortes restrições e punições. A Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada, perdeu a região do corredor polonês, teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena, além de ter que pagar os prejuízos da guerra dos países vencedores. O Tratado de Versalhes teve repercussões na Alemanha, influenciando o início da Segunda Guerra Mundial. A guerra gerou aproximadamente 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, arrasou campos agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos.